Alô? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Evangelho. Aproveitar essa temperatura tão gostosa, né? Para nos unirmos a Jesus. Colocarmos sempre em nosso coração e pensamento
a sua divina imagem, aquela imagem acolhedora, a imagem de um amigo que está sempre conosco nos nossos momentos mais difíceis e nos nossos momentos de alegria também. Embora nos momentos de alegria a gente se esqueça dele. Então vamos, nesse momento, deixar toda a nossa preocupação lá fora, trabalharmos um pouquinho para nós mesmos, nos darmos essa oportunidade de abrirmos o nosso coração para Jesus, para a espiritualidade que se faz presente e que ao adentrar essa casa, a espiritualidade já vai cuidando de cada um de vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Aqui não. Acho que é melhor ficar sem, né? Alô? Então vamos iniciar, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações. Mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis do Pai, em especial aqueles nossos irmãos que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão, Dr. Wilson Trindade. Ele é médico veterinário, ele é presidente da USE Santos Cubatão, e ele traz, assim, sempre uma temática bem diferente. E ele também realiza um trabalho com a Dalgisa, né? A Dalgisa, né? A porquinha? A Dalgisa, que ele leva nos hospitais para as crianças e os adultos. Né? Então, um trabalho muito legal e pioneiro aqui em Santos, né, Wilson? Então, vamos aproveitar essa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Além da Dalgisa, a porquinha, agora a gente tem um mini horse, um mini cavalinho, um cavalinho de 80 centímetros, não cresce. O nome dele é Bacuri. Então, é o primeiro cavalo também da cidade de Santos que visita hospitais. Então, a gente vai na oncologia infantil, a gente vai na geriatria. E é muito interessante que a presença dos animais como a porca, a Dalgisa, que é uma porca mesmo, dentro do hospital, o cavalo. A gente tem um galo, que é o Rei, né, que a gente pôs o nome da Moana aqui também. Então, a gente leva animais não convencionais nos hospitais. E principalmente quando a gente vai visitar a ala geriátrica dos idosos com mais de 80 anos, muito interessante as lembranças afetivas que esses animais trazem àqueles idosos, que muitas vezes o cuidador fala assim, nem precisa entrar no quarto porque ele não consegue se comunicar, não fala com ninguém.
E quando eles veem o animal, ele fala, meu avô tinha uma chácara, tinha o porquinho, eu lembro do galinho cantando de manhã. Então olha como é importante a presença dos animais para ativar essa memória naquelas pessoas que já estão com aquela doença de Alzheimer, sempre presentes na vida da gente. Hoje eu vou falar pouco de animais. Hoje eu me propus a trazer um outro tema aqui. Uma fala muito interessante e muito presente dentro do Evangelho, que é uma frase de Ananias, quando Jesus o chama através de sua mediunidade e fala que precisava de Ananias. Jesus fala com ele e ele imediatamente responde: eis-me aqui, Senhor. Ele não pergunta qual era o trabalho, ele não pergunta para onde ele iria, ele não questiona se ele ia ter retribuição, mas quando ele escuta o chamado, ele simplesmente responde: eis-me aqui, Senhor. E depois ele vai receber a instrução. Saulo, aquele homem poderoso de Roma, havia se encaminhado para a cidade de Damasco com o objetivo de prender, torturar e matar todos aqueles que se juntavam em nome do Cristo. E Ananias era um dos líderes, e ele muito tinha ouvido falar do poder de Saulo e toda a maldade que ele estava fazendo em Roma com aqueles que seguiam o Cristo. Então ele havia sido avisado: olha, não saia, fique escondido, porque Saulo está chegando. Mas olha só que interessante como são os desígnios de Deus. Saulo na porta de Damasco, essa história todo mundo já conhece. O cavalo dele empina por uma claridade forte, uma luz que ofusca a todos. Ele cai do cavalo e cai, a gente vê literalmente, ele cai fisicamente, mas naquela luz que adentra através dos seus olhos e o cega ali na porta de Damasco, tem uma conotação de cair do cavalo, realmente é onde ele acorda e percebe as atrocidades que ele estava fazendo. Acreditava que era da lei mosaica. Então ele cai do cavalo e fica cego. Quando ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é? Quem é essa voz que fala comigo? É o Cristo que tu persegues. E naquele momento a visão dele é ofuscada e ele é conduzido pelos soldados para Damasco, que eles recebem para que ele adentrasse em Damasco e aguardasse que ele mandaria um homem de nome Ananias para ajudá-lo e restituir a sua visão. Saulo então é deixado na pensão de Judas, na rua direita de Damasco, que existe até hoje essa rua, na cidade de Damasco. E ali ele ficou orando, sem se alimentar e cego por 3 dias, que é quando Ananias é chamado: eis-me aqui, Senhor. E ele não ficou com medo, porque sabia que era Saulo que ele ia ajudar. Ele simplesmente foi. E aí quando ele entra no quarto da pensão, ele fala para Saulo: eu sou aquele que tu vinhas perseguir, mas que o Cristo mandou vir para restituir a tua visão. E aí ele impõe as mãos, isso está escrito em Atos dos Apóstolos, na Bíblia. E aí ele impõe a mão sobre os olhos de Saulo e conta que como 2 escamas caem dos olhos de Saulo e a sua visão então é restituída. Ali mesmo naquele quarto, ele é batizado, toma sua refeição e fala: se torna um novo homem. E aí é o começo da transformação de Saulo para Paulo, através dessa convivência, da aceitação da tarefa por parte de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. E quantas vezes nós somos chamados para o trabalho
mas hoje está frio, eu estou cansado, é muito cedo, é muito tarde, isso eu não gosto, aquele companheiro vai estar lá, não me agrada, e nós vamos achando subterfúgios para que a gente negue o pedido do Cristo. Muitas vezes o espírita tem mania de falar: eu estou com um obsessor, a culpa é do meu obsessor, a culpa é desse espírito que me acompanha. E muito interessante que no livro dos Espíritos, na questão 909, ele vai trazer aqui para nós uma questão muito interessante que Kardec pergunta assim para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, o homem sozinho, pelo seu esforço, ele pode vencer as suas más tendências, os seus vícios, as suas más inclinações? E olha a resposta do Espírito Verdade a Kardec: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só a resposta, que é fácil a gente vencer a nossa má tendência, é fácil a gente vencer os nossos vícios. E ele responde: com esforços insignificantes. Olha só, mas quando nós somos chamados, a gente não responde: eis-me aqui, Senhor. Num primeiro momento, eu posso até responder. Depois de uma palestra eu saio revigorado: não, amanhã eu vou mudar, segunda-feira eu vou iniciar aquele regime, vou entrar na academia, vou mudar, vou me voluntariar na casa espírita, vou me oferecer para aquele trabalho. Então saímos cheios de força e energia. No entanto, no primeiro percalço, na primeira dificuldade, o desânimo bate a porta. E aí a gente não continua. Muito interessante que no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, ele vai trazer para nós, na lição de número 67, cujo tema é Adiante de Vós. Olha que interessante o que ele fala aqui. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Então ele fala: é difícil um discípulo continuar ao lado do mestre quando começa a ficar puxado. O saco de arroz está mais pesado, precisa dormir um pouquinho de menos, precisa fazer um esforço a mais. Ele fala: é difícil, a pessoa não persevera. Comumente, em se elevando a experiências para maiores demonstrações de coragem, valor e de fé, modifica-se-lhe o ânimo de imediato, converte-se a segurança em indecisão e a alegria em desalento. Então ele fala: basta mudar um pouquinho a carga do trabalho, e aquela alegria, aquela felicidade se transforma em tristeza, em preguiça. E continua Emmanuel: multiplicam-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Então, quando tem muitos obstáculos na vida da gente, a gente começa a desistir daquilo que a gente se propôs. Mas não é fácil a gente se transformar de discípulo para apóstolo. Mas o próprio Cristo, quando começou, ele foi buscar ajuda para o seu trabalho. Não que ele precisasse, mas que ele queria estimular em nós, homens encarnados, a mudança, a transformação, o esforço por nossas próprias mãos. E quem ele vai buscar? O pescador Pedro, o seu irmão Tiago? Os dois primeiros discípulos dele ainda não eram apóstolos, aqueles que o seguiriam através da palavra. E olha o que ele fala para Pedro: vem, eu vou te tornar um pescador. E Pedro fala para ele: esse cara é doido, eu já sou pescador, sou o mais experiente aqui. Mas ele fala: vou te tornar um pescador de almas, um pescador de homens. E Pedro se sente tocado pelaquela mensagem, pela radiação. Imagina o magnetismo amoroso do Cristo. E ele o segue com seu irmão. E a partir dali, outros vão sendo chamados para fazer parte daqueles 12 que se tornaram os apóstolos do Cristo. E podem perceber que nenhum deles era realmente letrado, PhD, com mestrado. Não. O quem ele chama? Homens simples da sociedade da época. Ladrões, cobrador de impostos,
prostituta, pessoas mal vistas na sociedade. Isso é para mostrar para nós que qualquer um de nós, todos nós, temos as potências a serem desenvolvidas para que a gente possa seguir o Cristo. Para que quando venha o chamado, e muitas vezes esse chamado ele pode vir através de um livro que chega às nossas mãos, esse chamado pode vir através de um diálogo com um amigo no trabalho, esse chamado pode chegar para nós através de uma perda financeira, ou de uma doença grave a qual nós estamos passando. Porque muitas vezes a providência divina tenta despertar em nós aquele compromisso com o qual nós firmamos antes de encarnar, de múltiplas formas amorosas. No entanto, como nós não respondemos, eis-me aqui, Senhor, nós teimamos em protelar a nossa evolução, porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação, os Espíritos saírem e respondem, evolução. Então ninguém está aqui a passeio, só para viajar, ou para ficar na porta de casa olhando a vida passar. Todos nós encarnamos com um único objetivo, evolução. E não é só o homem. Qualquer princípio inteligente que encarna em qualquer reino, ele tem como objetivo aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento ele vai se dando na medida do convívio, na medida que a gente se esforça para buscar melhoras para nós. Então, como a gente não fala para Cristo quando Ele chama a gente, eis-me aqui, Senhor, muitas vezes a misericórdia divina procura nos chamar através da dor. E aí, às vezes, uma doença dentro do nosso núcleo familiar, às vezes não é nem conosco diretamente, mas com alguém que está muito próximo e que nós amamos muito. E que essa dor e essa doença vai fazer com que nós despertemos para algumas coisas que às vezes estão adormecidas dentro de nós. E nós vamos buscar respostas. Outrora, nós seguíamos o Cristo porque queríamos um milagre. Cristo, por onde passava, cegos enxergavam, leprosos tinham a sua pele reconstituída, paraplégicos caminhavam. E nós seguíamos e aplaudíamos e íamos atrás, porque nós também queríamos um milagre. No entanto, no momento de nós darmos a prova, de ficarmos ao seu lado, escolhemos a Barrabás. E o Cristo foi crucificado. E nós aplaudimos, cuspimos, alguns de nós socamos, demos tapa. Passou-se 2000 anos. Muitos de nós ainda continuamos atrás do milagre, da cura rápida. Traga o seu amor em 30 dias. Vamos buscar curas através de milagres, quando na verdade a verdadeira cura, a verdadeira transformação, o Espiritismo, a doutrina espírita já trouxe para nós, que é nós acordarmos, irmos fazer a nossa reforma íntima através da mudança de nossos comportamentos, identificando os nossos vícios que trazemos enraizados dentro de nós há várias encarnações. E é muito simples, cada um de nós sabe. Se eu perguntar para vocês agora, nesse momento, qual um comportamento repetitivo, egóico, que pode levar penhasco abaixo essa encarnação de vocês? Cada um sabe. Uma dificuldade a vencer. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Vencer essa dificuldade que nós já trazemos repetidamente há várias encarnações. Para alguns pode ser o egoísmo, para outros pode ser a maledicência, para outros pode ser desvios do sexo, mas cada um de nós traz um desejo central, como nos fala André Luiz no livro Ação e Reação, quando ele conta que os nossos obsessores nos acompanham às vezes 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para identificar esse desejo central que nós trazemos dentro de nós e estamos lutando. Mas esse desejo central existe em forma latente daquele carvãozinho que simplesmente, aqueles espíritos que muitas vezes querem nos atrapalhar, vão simplesmente
assoprar aquele carvão e a brasa vai a revivar. Porque não adianta nós falarmos assim, eu estou assim, eu sou rebelde porque eu tenho obsessor. Eu fiz isso, aprontei isso porque eu tenho obsessor. Eu traí a minha esposa, meu marido, porque o obsessor estava em cima de mim. Ninguém desperta nada em nós que nós não trazemos dentro. Eles simplesmente dão cor e vida àquilo que já está dentro da minha matriz. Se eu não gosto de bebida, de álcool, não tem como o obsessor ficar para mim, Wilson, vai para o bar tomar uma 51, vai para o bar tomar uma 51. Como a gente vê no livro Sexo e Destino, no personagem Cláudio, quando ele está às 10 horas da manhã, sentado na sua casa, frente à praia do Rio de Janeiro, na década de 50, lendo um jornal, e 2 obsessores que sabiam que ele gostava de uísque, 10 horas da manhã ele lendo o jornal, os 2 obsessores ficavam na cabeça dele, vamos beber, vamos beber, vamos beber, até que ele, nossa, eu estou com uma sede, vou tomar uma água, não, vamos tomar um uísque. Ele enche um copo duplo de uísque, e quando ele vai tomar, o espírito se acopla a ele, que delícia, ele senta na poltrona, e o outro fala, e eu? Começa de novo, uísque, uísque, uísque. Cláudio escuta aquela voz mental, volta para o bar dele, prepara uma segunda dose dupla e toma novamente. Se o Cláudio não gostasse de álcool, não tinha como o espírito fazer isso. Então nós somos um canal de Wi-Fi. Os espíritos que se ligam a nós, ligam-se pelos nossos gostos, predileções, pensamentos, comportamentos, atitudes diárias. Então eu pergunto, como é que está a tua atitude? Como é que está o teu pensamento? Mas eu vou uma vez por semana, toda segunda-feira eu vou no Ismênia assistir a palestra. Mas e os outros dias da semana, as outras 24 horas por dia? Como está teu pensamento? Como está teu comportamento? A gente está acostumado a falar, eis-me aqui, Senhor. Ou simplesmente a gente fala, eu sou muito jovem para isso, não tenho tempo agora, preciso trabalhar para ganhar dinheiro, estou com um problema no trabalho. Ele vai trazer aqui para nós, ainda Emmanuel, eu gosto muito de pegar textos do Emmanuel, no livro Fonte Viva agora, capítulo 17, o tema é Cristo e nós. E ele fala assim, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. A gente está vivendo um momento que a gente sabe que o planeta está mudando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então alguns acham que essa transformação do mundo de provas e expiações do planeta Terra para um mundo de regeneração, ela vai se dar de um dia para a noite, através de um toque de uma varinha de condão, de uma fada madrinha tipo da Cinderela, que virou abóbora em carruagem. Que virou um ratinho num lindo corcel branco para conduzir. Não é assim. Ele está falando, da mesma forma que a gente espera o Cristo, eu queria que Cristo voltasse. Mas será que se ele não voltasse hoje, nós não faríamos a mesma coisa? Corro atrás dele para o milagre, porque eu quero a cura do meu corpo físico. No entanto, a cura verdadeira, ela vai se dar através do meu esforço, mas o esforço eu não estou afim. Eu tenho preguiça. Eu não quero fazer as mudanças, não quero me capacitar, eu não quero ir buscar informação, porque geralmente quando a gente busca informação, quando a gente se capacita, sempre algum conforto a gente perde. Porque às vezes é cômodo eu alegar ignorância que eu não sei. E essa é uma das belezas da doutrina espírita, porque ela nos traz informação e ela descortina certas nebulosidades que algumas outras religiões não respondem. Vai mostrar para nós a lei de ação e reação, a pluralidade das existências, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, ação e reação. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Então ele fala, o mundo só se transforma a partir de nós, espíritos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, quando fazemos esforços para mudar. Quando eu mudo, quando eu faço esforço para melhorar, eu colaboro
para que o ambiente mude, quando eu não dou sequência a uma discórdia no meu trabalho, a uma discussão, a uma voz mais alta, eu não colaboro para que se propague a bagunça, a desunião. Muito pelo contrário, eu abaixo o meu tom de voz, faço uma oração. Às vezes a gente está passando na rua, vê um acidente, uma briga, e muitas pessoas param em volta e parece que ficam torcendo para que a briga aconteça, para que tenha alguma confusão para assistir. A gente vê que hoje os vídeos mais assistidos na internet são vídeos de confusão, de briga, de dancinhas, coisas supérfluas. E às vezes um conteúdo importante, edificante, que pode trazer crescimento, não tem visualização. Olha o nível do nosso povo, do que a gente consome. Tem uma carta muito interessante da época de Marco Aurélio, que ele manda uma carta para os amigos dele, que ele está falando que ele está muito preocupado com a geração, com o tipo de música que a geração dele, pós Marco Aurélio, estava escutando, e com o comportamento dos jovens. Olha só quanto tempo faz isso. Se a gente lê essa carta, parece que está sendo escrita hoje. Continua aqui, Emmanuel. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, Saulo, para Paulo, em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens da obra de soerguimento e sublimação do mundo. Porque quando Saulo cai do cavalo e ele fala com Saulo, ele fala, é o Cristo que tu persegues. Ele simplesmente poderia ali continuar e dar as instruções para Saulo e falar, a partir de agora você vai fazer o trabalho, o serviço, não sei o quê. Mas o que ele faz? Ele vai falar com Ananias. Ananias, preciso de ti. Eis-me aqui, Senhor. Porque o Cristo opera através de suas próprias criaturas. E olha quantas dicas que ele deixou para nós no Evangelho, chamando a cada um de nós. Em Mateus ele fala, ide e pregai. Está dando oportunidade para a gente. Em Lucas ele fala, eis que vos mando. Em Mateus novamente ele fala, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Novamente em Mateus, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então olha só quantos chamados que Cristo deixa para nós, está na Bíblia, no Evangelho. Isso aqui tem os comentários de Kardec, em cada capítulo. E nós respondemos o que para Cristo? Eis-me aqui, Senhor. Deixa para a próxima. Eu escuto isso de muito espírita. Ah não, vou deixar para a próxima encarnação. Essa aqui não vai dar. Essa aqui eu já sei que eu não estou legal, que eu vou para o umbral. Mas tem os trabalhadores da última hora. Lembra aquela parábola? Chamou os trabalhadores, combinou com eles que ia pagar um salário para eles. Na segunda hora chamou mais e foi combinando. E o mesmo que foi chamado lá na 1ª hora, lá, 1 hora antes de acabar o trabalho, no final ele paga o mesmo salário. Porque houve realmente a vontade de trabalho, de transformação. Então a gente, não importa se eu tenho 10 anos, 20, 30, 50, 70, 80 anos, meu tempo está acabando aqui encarnado. Não faz mal. Aproveite seu tempo o máximo de uma maneira produtiva e não ociosa. Porque o que a gente mais escuta nas reuniões de desobsessão, nos diálogos com os espíritos arrependidos, quando despertam na espiritualidade, entendem que morreu o corpo físico, mas que o espírito é imortal, continua a sua jornada evolutiva, o arrependimento do mau uso do tempo. Como usei mal o meu tempo, como usei mal os meus talentos, recursos financeiros, a minha inteligência, a minha capacidade de ensinar, de passar adiante o que eu tenho. Porque o que eu tenho não é meu, não me pertence, nada que é físico é meu. Os bens materiais a qual dispomos, temos nós, porque Jesus, Deus permite que nós tenhamos. E esses bens não é para acumular em celeiros
como aquele agricultor que constrói um grande celeiro, que a sua produção foi belíssima, maravilhosa, e ele falou, agora eu vou ficar sem trabalhar por 10 anos. Morre no dia seguinte, porque nada é nosso. Nós somos administradores do Cristo, para fazer bom uso. Ele está nos testando. Vai lá, quero ver como é que tu vai se sair com uma inteligência. Vai lá, eu quero ver como é que tu vai sair com a tua beleza. Vai lá que eu quero ver como é que tu vai sair com a tua riqueza. Eis-me aqui, Senhor. Então a gente não pode ser egoísta no que trazemos, porque o que nós trazemos, a única coisa que levaremos conosco é o bem que eu faço e a evolução que eu tive, o aprendizado, o estudo. Isso eu levo comigo, porque eu vou armazenar através do meu cérebro físico, que vai passar para a minha mente, que a minha mente, perispírito e espírito, isso é eterno comigo. Isso que vai propiciar o meu engrandecimento, a minha evolução vertical, rumo ao amor. Do átomo ao arcanjo, todos criados somos simples e ignorantes. Temos as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Ah, Wilson, mas eu não tenho nenhum talento. Todos nós temos. Alguns para culinária, outros para matemática, outros para o português, outros para medicina, outros vêm com o talento do dinheiro. O cara toca, vira ouro. Aproveite, subsidie estudos, trabalhos, crianças pobres, projetos. O político, olha que oportunidade que um político tem de ajudar uma cidade, uma região, um estado, um país. E muitas vezes o que a gente vê os nossos políticos fazendo? Eu. Esquece-se do povo, da nação, qual a sua função ali. E aí a gente não pode esquecer da frase de André Luiz, que o bem só é bom quando é bom para todos. O bem quando é só bom para mim, é mal. Gravem essa. O bem só é bom quando é bom para todos. O bem, quando é só para mim, é mal. E é isso que a gente vê hoje na política, infelizmente. As pessoas querendo o bem para si. São poucos os que pensam no bem da comunidade. Mas isso eu tenho que levar para a minha vida. O bem tem que ser bem na minha família, no meu núcleo. O bem tem que ser bom no meu condomínio. O bem tem que ser bom no meu grupo de trabalho. O bem tem que ser bom aqui, na casa espírita. Eu tenho que refletir o bem aonde quer que eu esteja. Eu preciso levar para a minha vida esse pensamento. O homem de bem, no qual está escrito no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, as caracteres do homem de bem. O homem de bem reflete todas as noites antes de dormir, para ver se fez todo o bem que podia, se não prejudicou ninguém, se ajudou a todos que estavam ao seu alcance, se aprendeu alguma coisa no dia, se esforçou. Hoje a gente perde muito tempo. Redes sociais. Você vai para o banheiro, leva o celular, ao invés de ficar 5 minutos, você fica meia hora sentado e só vendo porcaria. Acostumem a deixar um livro no banheiro ao invés do celular. Acorda de manhã cedo, já pega o celular. Deixem o celular de lado. O tempo, há 3 semanas atrás, deu uma reportagem do Fantástico, quem não viu, procurem lá, falando sobre isso. Não são só nossos jovens e crianças que estão passando horas no celular e com conteúdos nada edificantes, com perda de tempo, com bobeira. A tecnologia ela é excelente para nós, porque hoje você quer saber qualquer notícia do outro lado, né? O Papa foi eleito, a gente está sabendo em tempo real. Mas da mesma forma que eu posso usar ele para o bem, a maior parte de nós, infelizmente, usa de forma equivocada e não aproveita as benesses que a tecnologia pode trazer para nós. E a gente acaba se comprometendo mais. E aí quando a gente encarna com o objetivo de evoluir, aprender, saldar às vezes débitos, dívidas, amortizar as contas que a gente se complicou em muitas encarnações, eu me complico mais. Então aproveitemos o tempo. Quando chegar um chamamento à tua porta, à tua frente, um amigo que te convida para participar de algum trabalho voluntário, algum esforço que possas fazer por alguma criança, auxiliar uma pessoa a atravessar a rua, fazer um trabalho de qualquer que seja tipo, se voluntarie, aproveite seu tempo. Ver série na Netflix é legal, mas ficar maratonando o final de semana inteira. Aproveite seu tempo
E quando chegar o chamado, não pergunte o que é, apenas responda: eis-me aqui, Senhor. Meu muito obrigado, boa noite. Boa palestra, né? Para fazer todo mundo pensar um pouquinho, né? Essa é a importância das palestras. Fazer com que a gente pense diferente, o que podemos mudar em nós, como nós podemos ser melhores para o mundo e para nós mesmos, né? Sabendo que tudo aquilo que nós fazemos, de bem ou de mal, sempre retorna. Então, eu vou aproveitar para dar uns recadinhos para vocês. Nós ainda temos vagas na nossa creche. Então, se souber de alguma mãezinha que precisa de vaga, por favor, encaminhe aqui para a nossa casa. Mesmo que a mãezinha não more em Santos, mas se ela trabalhar em Santos e comprovar o trabalho dela aqui na cidade, ela tem direito à vaga para criança. Tá? Vocês perceberam que está todo mundo agasalhadinho aí, né? Então, a nossa temperatura já está caindo. Aqueles que puderem, que estiverem em casa, agora a mulherada começa a arrumar guarda-roupa, né? Começa a separar algumas coisinhas que já não vai usar mais. Lembre-se daqueles nossos irmãos que aqui vêm e que não têm um agasalho. Então, se vocês puderem doar aquele tênis que não usam mais, um casaco, um cobertor, tudo é muito bem-vindo. Material de higiene também, tá? Muito obrigada. E os nossos agradecimentos também. Ele já foi, o Francisco? Precisou ir, né? Sim, então tá. E o Francisco, que sempre vem aqui também, o Francisco Pupo, ele é um músico aposentado da Orquestra Sinfônica, e ele vem aqui de mês a mês fazer essa apresentação de forma gratuita. Então, todos aqueles que aqui vêm como músicos, sejam eles profissionais da música ou não, todos eles vêm aqui com muita boa vontade. Vamos aos passos, então.